Olá, estamos iniciando o programa Saúde em Foco. Hoje vamos falar sobre hipoglicemia neonatal, que é uma diminuição da glicose no sangue dos bebezinhos. Para falar sobre esse assunto, temos uma convidada muito especial, a enfermeira e aluna do mestrado em Saúde Materno-Infantil, Gisele. Gisele, seja bem-vinda, prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Então já vamos começar assim falando para o pessoal que está em casa o que é a hipoglicemia, né? Eu comentei rapidamente que é a diminuição da glicose no sangue do bebê, mas aí nos explica um pouquinho melhor. A hipoglicemia neonatal, ela consiste num distúrbio metabólico, né, que acontece no corpinho ali do bebê. Eu gosto de falar muito que a glicose é o açúcar, né, para melhor entendimento assim das famílias, principalmente quando a gente vai explicar para o familiar, né, sobre essa condição. Eu sempre explico, né, que a mãe ela tem uma reserva de energia, né, que vem durante a gestação, através da alimentação, da nutrição que essa mãe faz, e essa glicose, né, esse açúcar, esses nutrientes são passados para o bebê através da placenta, né, então a comunicação da mãe, né, o organismo da mãe passa para a placenta e chega no bebezinho através do cordão umbilical. Então quando esse bebê nasce, né, se não ocorre nada de alguma intercorrência durante o parto, algumas questões que podem vir a acontecer desde do momento da gestação, por exemplo, uma diabetes gestacional, né, alguma condição metabólica que seja afetada nesse período. Então, tudo isso vai acarretar na saúde do bebê. Então, o que se espera, né, após o nascimento? Se esse bebê nascer bem, não ter nenhuma intercorrência, imagina-se que ele tem uma reservinha ali de glicose que veio da mãe, né, durante até o momento ali do clampeamento, do corte do cordão. Então, aqueles bebês que apresentam algum risco, né, que foi previamente triado ali durante a gestação ou alguma condição que aconteceu durante o parto, a gente começa um alerta, digamos assim, né? A gente vai observar como é que está esse nenezinho, né, se ele realmente tem um risco de apresentar alguma condição para hipoglicemia, né, que seria então essa baixa realmente dessa glicose, desse açúcarzinho ali no sangue, e a partir daí a equipe, né, faz uma conduta de acordo com a singularidade daquela criança, daquele bebê. Então, Gisele, os bebezinhos eles ficam, né, na maternidade logo após o nascimento, depende aí de qual maternidade, 24 ou 48 horas para fazer esse acompanhamento. Então, o que a equipe da enfermagem ou até mesmo o que as famílias podem observar, né, nesses bebezinhos durante esse período, que é um período de maiores cuidados, para esses sinais, alerta, esse bebezinho pode estar entrando em hipoglicemia. Sim. De acordo com cada parto, né, as equipes, elas têm um cuidado com essa mãe, com essa família, com esse bebê. Então, a gente sabe que se a mãe teve um parto, né, via cesariana, que a gente fala, essa mãe vai estar numa sala de recuperação, né, a equipe vai estar um pouquinho mais junto com essa mãe, porque tem toda a condição dela após a anestesia, né, então é uma equipe que vai ter que chegar, vai ter que apresentar, né, toda a condição que ela tem ali para conseguir amamentar, então nem sempre é tão visível estando nessas condições, um pouquinho diferente do que a gente vê do parto vaginal, né, mas quais são os sinais que eu preciso atentar para esse meu bebê, né? Primeira coisa, a amamentação, vai ser a primeira coisa que a gente vai oferecer, né? Como é que esse bebê está mamando, né? Ele consegue sugar, a gente consegue observar, ele tem um reflexo de sucção, né? Como é que ele está sugando o peito da mãe? Essa mãe já tem um pouquinho de leite, já tem um pouquinho de colostro, como é que está a condição da mãe, assim, de alerta, de atenção, né? Ela está sonolenta, ela está cansada, às vezes ficou muito tempo em trabalho de parto, porque a gente precisa avaliar essa mãe para também ela fazer parte desse processo, né? E querendo ou não, é uma condição que vai reverberar e vai chegar no nosso diagnóstico, né, da enfermagem em relação à hipoglicemia, os riscos que ela pode ter. Então, por exemplo, um bebê que está muito sonolento, muito quietinho, né, mamou um certo horário, já passou um período de 2, 3 horas, esse bebê não mamou de novo, tudo isso são pequenos alertas que a gente vai se atentando. E são coisas que os familiares já podem perceber, não é só uma avaliação da equipe que está ali presente. Mas o pai ou a mãe pode sinalizar, já faz 2, 3 horas que a gente amamentou, né, que tentou colocar o bebê no peito, ele não está acordando, não está se mexendo muito, está mais quietinho, parece estar um pouquinho mais, normalmente eles ficam mais branquinhos o rosto e a boquinha um pouquinho mais roxinha, né, que a gente fala de uma cianose perioral. Então, tudo isso a gente consegue dentro desses períodos que a equipe ela tende a estar, né, todo momento ali, quem teve cesárea, a gente avalia, vê sinais da mãe de 15 em 15 minutos, depois na segunda hora de 30 em 30. Então, que nem eu digo, a cesárea a gente está um pouquinho mais perto,
Não que a mãe seja desassistida em caso de parto normal, né? Mas a equipe vai estar num período um pouquinho mais longo ali de intervalo. Então, nesse momento que a gente atenta para os pais, né? Quem estiver junto ali com a mãe, com o nenê, ficar de olho nas condições do bebezinho. Então, na verdade, é uma preocupação, não que essa hipoglicemia vá acontecer com esse bebezinho, porque a hipoglicemia, quando baixa esse açúcar no sangue, o bebezinho tem alguns riscos, né? Então, não é que vai acontecer para todos, isso a gente vai pensar lá em 5%, 10% no máximo dos bebês, né, que vão chegar nesse estágio, mas é uma preocupação, né? É um cuidado que se tem que ter anterior. E também a gente observa, né, que nas maternidades, pela prescrição médica ou pelo protocolo daquela maternidade, que se fazem alguns testezinhos que tem a ver com isso, que agora talvez, né, quem está em casa vai pensar, né, teve seu bebê, vai pensar, ih, fizeram isso no meu bebezinho, que é fazer um furinho lá no pezinho para ver como é que tá, né, a glicose desse bebê. É isso, né, gente? Isso. As pessoas estão muito acostumadas a ver o testezinho em pessoas que são diabéticas, né? E normalmente a gente vê fazer no dedo. Até os pais questionam por que não é feito no dedo, né? Mas é porque o dedinho é muito pequenininho, né? A gente vai estar machucando, de certa forma, o nenê. Então, a gente faz isso no pezinho. Então, a equipe precisa ver se esse pezinho está quentinho, né? Senão, às vezes, a gente segura até com a mão ali um pouquinho, dá uma aquecidinha, porque tudo isso pode acarretar numa falsa hipoglicemia, né? A gente achar que está um valor menor do que deveria estar de referência, né? A gente não tem bem certo um valor de referência, mas a gente tem uma noção não só baseada nos sinais e sintomas, mas é um valor, assim, que a gente se mantém mais tranquilo, mais seguro, realmente. Então, é feito o testezinho, né? A gente tem as prescrições médicas, como eu falei, né? De acordo com cada singularidade de cada bebê. Então, esses períodos que eles vão fazendo, né? Que os pediatras deixam de controle de glicemia, que a gente fala, glicemia capilar, não é aquela glicemia que a gente está acostumado a ver de tirar sangue, né? Então, aquele piquezinho ali no pé. Então, é verificado ali e a partir dali, cada valor que se dá, a gente tem uma conduta perante aquilo ali, né? E tudo isso atrelado, somado, a gente observar, né, os sinais e os sintomas, ou às vezes a gente até pergunta para o pai, né, ou para a mãe, eles fazem parte desse diagnóstico que nós fazemos. Tá, Gisele, então, esse teste, né, capilar, né, de furar lá o pezinho do bebê, é feito de acordo com um protocolo, tem que fazer de tanto em tanto tempo, nesse período que o bebê está na maternidade, ou existe uma forma de preservar esse bebê e não ficar fazendo tanta intervenção nele? Como enfermeira de centro obstétrico, o que eu percebi, né? Apesar de ter as prescrições que muitas vezes seguem, né? Alguns manuais, às vezes a questão da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Que tem os manuais que orientam esses pediatras. O que a gente percebe? Ainda se tem uma dificuldade em relação à singularidade de cada bebê, né? Tem um protocolo, essa mãe é diabética, esse bebê é grande, um pouquinho maior do que esperado para a idade dele, eu vou seguir uns horários, digamos assim, né? Então, é feito com 1 hora de vida esse testezinho, com 2, com 3, com 4. Então, são protocolos, né? Com vários horários, só que dentre esses horários a gente percebe a fragilidade no sentido de não ter uma avaliação dentro dessas 24 horas, né? Porque as prescrições médicas, elas são renovadas a cada 24 horas. Então, o bebê nasceu, ele vai ter uma prescrição com 24 horas, que vai vencer uma próxima até 48 horas e assim sucessivamente enquanto ele estiver no hospital. Então, essa regularidade, digamos assim, de fazer vários testes, a gente vai percebendo como enfermagem, né, que a gente tem o poder e empoderamento de poder intervir nesse meio tempo, né? O bebê com 1 hora de vida tá bem, tá mamando bem, tá bem ativo, né? A gente espera que chore de vez em quando um pouquinho, né? Isso é normal. Então, ele tá bem ativo, ele tá sugando bem, a mãe tá conseguindo, né, colocar no seio. Passou 2, 3 horas, esse bebê mamou de novo, a gente poderia reavaliar, né? E não seguir um protocolo de 2, 3, 4, 6 horas, várias picadinhas que nem a gente fala. Então, eu digo assim que a enfermagem tem esse poder, né, de avaliar, de atentar para isso. Não que o médico não esteja presente, mas a enfermagem é quem está em maior contato com esse bebê, vocês que vão fazer a interlocução e identificar, bem, para que mais uma intervenção nesse bebê se ele está bem, ou o contrário, né? Bom, esse bebê não está tão bem, está muito molinho, né, sonolento, o que a gente pode fazer?
Então, Gisele, eu, né, sei que diante desse cenário, tu pensaste, né, numa forma de auxiliar, inclusive, né, os colegas enfermeiros a terem, né, mais segurança, né, nessa conduta ou que sejam sensibilizados para mudar algumas questões dentro, né, do seu ambiente de trabalho. Então, nos conta o que tu organizou dentro do teu mestrado. Então, como produto do meu mestrado, né, eu sempre ressalto assim que por ser um programa referente à questão profissional, né, a gente sempre traz alguma coisa do nosso trabalho, né? Como enfermeira de centro obstétrico, eu destaquei, né, essa questão assim que era um incômodo, né? Ali eu ia atrás, como é que a gente pode mudar, né? A gente tem essa autonomia, né? E conversando então com a equipe, percebendo, né? Porque a gente faz um diagnóstico situacional. Então a gente percebe, não, olha, a gente podia mudar isso aqui, podia avaliar, né? Que nem eu digo, nós temos conhecimento para isso, né? O enfermeiro, ele faz toda a gestão, né? Os técnicos estão ao nosso lado, né? Mas o pediatra, ele não está em constante ali ao nosso lado, né? Ele não permanece no setor. Então, é o enfermeiro que realmente faz essa primeira avaliação e sinaliza se necessário para o pediatra. Então, a partir disso, nós criamos um manual, né, através do mestrado, como produto do meu mestrado, da dissertação, esse manual para guiar esses enfermeiros, né? A gente está baseado nos diagnósticos de enfermagem, né? É feito um estudo prévio para ver o que a gente tem de novidade, o que nós temos de artigos, né? Como as equipes estão conduzindo em outros lugares, outros países, ou até mesmo aqui no Brasil, o que a gente usa de referência, se havia algum valor de referência, né? A gente vê que destoa muito de um artigo para o outro a questão dos valores, a gente não chega num valor fixo, né? Mas a gente consegue destacar a questão de ter um valor de referência, um valor que a gente consegue, um intervalo, né? Que a gente consegue pensar, não, a partir daqui eu já tenho que sinalizar para um risco maior realmente da hipoglicemia ou não. Aqui eu consigo, ainda é transitório, eu consigo intervir só com a amamentação, né? Às vezes é necessário incluir uma fórmula, mas a gente vai manejando com a equipe e vai caracterizando, digamos assim, essa prescrição, né? Então a gente consegue, dentro das 24 horas, mudar um pouquinho o percurso dessa prescrição, né? Como tu havia falado, né? Em algum momento pode ser que aumente esse risco, esse bebê tem algum problema que aflige a questão do metabolismo, né? E em alguns outros momentos não. Então, esse protocolo é realmente para o técnico, para o enfermeiro parar, analisar todo o contexto, né? Como é que está essa mãe, como é que está esse bebê, ela tem condição com esse familiar de auxiliar ela na amamentação, né? Como é que tá, esse bebezinho precisa de um cuidado redobrado ou não. Então, o manual seria para ampliar, para visualizar realmente todo o contexto que esse bebê está inserido. Então, vamos pensar naquele enfermeiro que está lá na prática hoje, né? Qual é o benefício que ele vai ter se ele acessar esse teu manual, né? Também como é que tu pensou em ajudar esse enfermeiro que tem uma demanda grande de trabalho para que isso seja de fácil acesso, de fácil nós leitura? incluímos alguns algoritmos, né? O que seria o algoritmo? Ele funciona como se fosse um mapa, né? Onde eu vou visualizar esse bebê e o contexto onde está inserido, né? Às vezes a gente não destaca alguns itens que são importantes e que podem levar, né? Como a gente havia falado. A gente não nomeia diretamente a hipoglicemia, e sim o risco. Por que a gente usa a palavra risco, né? Para atentar tudo o que se acontece com esse nenê, né? Então, o enfermeiro, ele vai visualizar esse algoritmo, ele pode repassar para a equipe, né? Eu sempre digo que é preciso em algum momento parar, qualificar essa equipe, né? O enfermeiro, ele vai se deter desse conteúdo do manual, mas ele vai passar para a equipe. Como é que esse manual vai estar presente, né? Dentro do berçário, da maternidade? Ele vai ter toda uma parte escrita, né? De apresentação, de introdução para a equipe ter noção do que se trata, né? Esses valores, como eu havia falado, a questão do diagnóstico, e a partir daí esse algoritmo, esse mapa, né, que a gente criou, vai ser uma forma com que eles tenham de fácil acesso. Não, peraí, tem alguma coisa que eu estou esquecendo, então vai acessar esse algoritmo e a partir daí ele vai conseguir visualizar todo esse contexto para ter, né, o tratamento, a avaliação, ver se esqueceu alguma coisinha do pré-natal para lembrar de dar uma olhadinha, né? Às vezes a gente tem algumas questões que a gente deixa na pastinha, né? Às vezes passa em branco uma urgência, entrou para o centro obstétrico e esqueci de olhar. Não, peraí, eu tenho que dar uma olhadinha, como é que foi o pré-natal, né? Se é que tem alguma coisinha que me ligue um alerta para eu ter um cuidado com esse meu bebê. E já sei que além desse manual tem uma novidade dentro dele, que é poder destacar esses algoritmos, né? Para a equipe ter mais... A gente costuma ter os displays, acesso, né, nas unidades. Claro, tem toda a questão da vigilância, o acesso a esses materiais dentro de setores principalmente fechados, né?
Então, a questão de destacar é justamente isso, para que eles tenham fácil acesso, porque a gente sabe que esses materiais eles não têm tão disponíveis, né, dentro de algumas áreas hospitalares. Então, a questão de destacar seria retirar, né, ter esse mapinha só, essa parte escrita seria um momento anterior, né, prévio, digamos assim, e esse algoritmo, então, estaria disponível de uma forma mais fácil de acessar. Então, assim, para a gente finalizar essa nossa conversa de hoje, qual o benefício para o enfermeiro que for acessar o teu manual? O que ele ganha com isso? Ou o que as famílias ganham com isso, que eu acho que talvez seja mais importante? Sim. Como enfermeira, eu comento muito sobre a questão da autonomia, né? Valorizar a nossa capacidade de avaliar, de perceber, né? É sempre um trabalho multiprofissional, né? Mas o enfermeiro não está ali só para seguir uma prescrição médica, né? Ele tem capacidade, qualificação, né? Para orientar a sua equipe, né? Os técnicos de enfermagem e para a família, né? Porque o enfermeiro ele vai se deter de um conhecimento que ele vai repassar para essa família, né? Então, assim, que nem eu falei, é um contexto onde a família também faz parte desse diagnóstico. Então, o familiar vai se sentir empoderado também, até porque isso pode vir a acontecer em casa, por exemplo. Dependendo do tempo que ele fica no hospital, às vezes 24 horas já vai para casa. Então, é um conteúdo de fácil acesso, onde o enfermeiro consegue repassar isso não só para a sua equipe, mas também para a família, né? De uma forma clara, com diálogo claro, né? Sem muitas palavras muito rebuscadas, digamos assim, e que facilite a compreensão realmente. Isso mesmo, muito obrigada, Gi. Eu acho que é um assunto que não é tão corriqueiro, né, entre as famílias, mas é um assunto importante, é um assunto, né, que a gente pode prevenir algumas complicações que possam acontecer com esse bebezinho logo após, né, o nascimento. Então, eu te agradeço pela presença. Obrigada. E hoje, então, estamos finalizando o programa Saúde em Foco, né? Nos acompanhem aí nas redes sociais e até um próximo programa.